conversando sobre isso. Olha, quando chega aqueles momentos de tempestade, de coisas terríveis, em que a vida parece, né, não ter mais jeito, que a gente pensa, meu Deus do céu, o que que eu faço, o que que eu faço, e por que isso acontece comigo, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Ele diz que, bom, passe os porquês, e aí vem aquele, a gente substitui por para quê, para quê, para quê, para quê. Eu achei fantástico isso, Márcia Dipp. De vez em quando tem que substituir os porquês, eles são necessários para o que isso fez comigo e o que isso pode me levar. Puxa, perfeito, né? Perfeito. Coisas tão simples que muitas vezes a gente não se dá conta, né, Alberto? Verdade. A pergunta por quê, por quê, por que comigo? Eu fiz tudo tão certo ou eu não merecia, por quê? Não adianta nada. Não adianta, não resolve, não te leva para lugar nenhum. Pelo contrário, te faz ficar estagnado, parado e entrando num papel terrível que é da vitimização. Perguntar por quê é a mesma coisa que tu querer devolver as cartas de um jogo, né? Não pode devolver. Depois que as cartas foram dadas, são aquelas cartas que tu tem que fazer o melhor daquilo. Tu não pode alterar. Daquelas cartas, tu vai ter que fazer a tua melhor jogada. Não importa se tu ganha ou se tu perca, mas tu vai ter que fazer a melhor jogada. Então, questionar por quê realmente é um caminho que não te dá muita distância, não te dá muita elevação. E o pior, psicologicamente, nos deixa estagnados. E aí, quando estagnados, é um passinho para a gente adoecer, né, Alberto? Sim, não tenha dúvida. Mas é importante que a gente consiga quando a gente está nessa história do porquê, que a gente consiga conversar com alguém, né, Márcia? Que a gente tenha alguém para conversar. Isso já é uma evolução, é não deixar com que as coisas ruins ou insuportáveis tomem conta, né? Perfeito. Eu ficar remoendo, meu pai sabe, o seu Hermes José Dipp, né? Minha filha, não fique remoendo coisas, resolva. A sabedoria da vida é fantástica. Então, ficar remoendo coisas, ou seja, engolindo, guardando esses conteúdos, esses questionamentos que eu nem sei se eu posso falar, se o porquê, no sentido que eu estou entendendo, Alberto, o sentido de lamentação, né? Sim, Por sim, é que isso. comigo? Isso Né? mesmo. Nesse sentido de lamentação, ele não me ajuda a crescer, ele não me esclarece absolutamente nada. Então, reagir, ficar remoendo, muitas vezes a gente fica remoendo sozinho. As pessoas perguntam, e aí, como que tu tá? Tu diz assim, tô bem, tô indo, tô levando. Quem te conhece mesmo sabe que tu não tá legal, que tu não tá indo, que tu não tá levando, que tu tá parado. E, e muitas vezes auxílio de um profissional. Agora, vamos abrir um parênteses. Não existe profissional ruim ou profissional bom. O que existe é um excelente vínculo de confiança. E esse vínculo de confiança eu posso ter, sim, com um padre, com a natureza, com qualquer entidade que eu considere superior. Confiar, né, na sabedoria do universo. Obviamente que se eu falar em psicoterapia, eu vou ter uma escuta técnica, mas mesmo assim eu preciso estabelecer um vínculo muito importante com aquela pessoa que está ali. Nenhum líder consegue liderar se ele não tiver vínculo. Ele não consegue obrigar ninguém a seguir ele. Não tem como. Então, se eu estou fechado, trancado, paralisado no porquê, meu Deus, por que isso na minha vida? E eu resolver e me der a oportunidade de já sair do movimento paralisante do porquê e procuro ajuda, eu já saí do porquê. Verdade. Eu já entrei em movimento. Já é um passo importante. É um passo importante. Para não deixar essa coisa que está fazendo com que a gente pergunte arrombar a nossa porta, né? Ah, com certeza. E o pior, Alberto, é que se o porquê arrombasse a nossa porta,
Seria fantástico, porque daí eles nos colocariam em movimento, né? Porque eu preciso, arrombou a minha porta, alguma coisa eu tenho que fazer. Mas não, o porquê na lamentação, no sentido de lamentação, somente no sentido de vitimização, ele não faz parceria com movimento nenhum. Então, eu tenho um problema no trabalho, ai, por que é tão difícil para mim resolver? Sempre acontece isso comigo. Poxa vida, meus relacionamentos, por que acontece sempre isso? Por que sempre acontece isso comigo? Se eu continuar no porquê, e sem fazer aquela pergunta certa de para quê? A serviço de quê isso está acontecendo na minha vida? Não saio do lugar.